E o tema aí da nossa aula é comissão. O tema da nossa aula, na realidade, de hoje é como transformar contatos em contratos. Deixa eu desativar minha apresentação aqui para vocês me verem bem. Legal, legal. Maravilha. Eu vou só dar um segundinho que eu estou fazendo uns ajustes finais aqui em questão de áudio. Vocês estão me ouvindo bem por aí? Judite me ouve bem? Fran me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? Maravilha. Então tá bom. Como vocês estão nessa terça-feira linda, maravilhosa? Chovendo por aí também, por aqui também tá uns respingos aqui de água. Alguém me mandou WhatsApp aqui? O pessoal dá. Eu vou só aguardar um segundinho aqui só, gente, só para mim poder fazer esse ajustezinho aqui de câmera aqui. Eu estou trabalhando com um setup novo aqui, umas câmeras novas, mas já vamos começar, tá? E eu chegando na loja. Maravilha, Zé. Tá chegando na loja? Tô. Legal. Então, enquanto isso, o Zé chega lá na loja já, pra gente conseguir ter bastante atenção aqui. E aí nós conseguimos absorver o maior número de conhecimento possível. E esse conhecimento de hoje, gente, é um conhecimento prático. Para, ao final da aula de hoje, vocês já conseguirem colocar em prática. E, quiçá, que a gente já consiga já fechar contratos hoje. Já vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui já com vocês. Que eu sei que vocês têm horário. E o tempo ruge. E é necessário que a gente tenha uma aula bem objetiva, para a gente passar o maior número de conhecimento possível, para que vocês possam já conseguir executar e colocar em prática já, tá? Então, previsão de a gente terminar essa aula aí no máximo até 9h30, 15 para as 10, no máximo a gente finaliza essa aula aqui. E assim esperamos que vocês consigam absorver tudo que eu vou passar aqui para vocês. Todo mundo pronto para embarcar nessa nova jornada aqui, para a gente conseguir extrair o melhor aqui desse nosso dia? Bem provável aqui que eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês, e aí pode acontecer de eu não os ver, que eu tô com uma segunda tela aqui, aí eu vou estar prestando atenção mais aqui no monitor aqui, mas se vocês precisarem tiverem uma pergunta, alguma dúvida, pode sinalizar aqui no chat, daqui a pouquinho eu abro o chat para a gente poder conversar um pouquinho, e no final da aula aqui também posso liberar o microfone para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, quiserem participar pontualmente aqui, a gente pode, no finalzinho da aula aqui, conversar um pouco aqui também, no 1 a 1 aqui, para tirar alguma dúvida pontual, tá? Galera, o seguinte, WhatsApp, ferramenta fantástica, incrível, que todo mundo tem à disposição. Essa ferramenta, ela ajuda no processo de venda e também ela ajuda na nossa comunicação no nosso dia a dia, né? Hoje, basicamente, todo ser humano tem um WhatsApp. O WhatsApp é o segundo aplicativo mais baixado globalmente. Hoje, no Brasil, nós temos 147 milhões de usuários ativos. É praticamente 68% da população que usa o WhatsApp. Tá? Então, sua mãe usa o WhatsApp, sua avó usa o WhatsApp, seus filhos usam o WhatsApp. Basicamente, toda pessoa adulta aqui no Brasil, se a gente fazer um comparativo, assim, pessoas ativamente ativas usam o WhatsApp como uma ferramenta, como um aplicativo. O WhatsApp, ele substituiu o telefone, né? Hoje, a gente fala de ligar para alguém, dificilmente as pessoas pegam o telefone para ligar para o outro. Quando a gente recebe a ligação, a gente não espera um parente, uma pessoa, um amigo ligar para nós esperamos um WhatsApp. Dificilmente a gente vai esperar uma ligação. Tanto que ficou até um pouco banalizado quando alguém liga para você, ou quando a gente fazer a ligação para alguém, a gente já sabe que ou é telemarketing ou é uma notícia ruim que está chegando, não é verdade? Então, a gente praticamente trouxe um comportamento de usar o WhatsApp como nossa ferramenta principal de comunicação. O WhatsApp, ele tem uma excelente taxa de abertura. Praticamente 90% das pessoas abrem o WhatsApp. Se as pessoas recebem uma mensagem, elas veem. Podem não responder, mas naturalmente elas veem, né? E todos os dias você manda, em média, pelo menos 25 mensagens no WhatsApp. E ele substitui o SMS, substitui o telefone, né? Então, ferramenta incrível, uma ferramenta que pode se transformar numa bazuca para nós que atuamos aí com venda, e ela precisa ser usada com eficiência, né? E eu sei, por números e por atendimentos aqui, que a gente, quando está mandando uma mensagem, fazendo uma prospecção, falando com o cliente, o WhatsApp, embora seja uma ferramenta fantástica, ele deu todo o poder, todo o controle para o usuário, para outra pessoa. Se eu quero falar com alguém, eu posso mandar uma mensagem, mas essa pessoa ela tem a liberdade de responder ou não responder.
né? Então, naturalmente, assim, o poder da comunicação está praticamente do outro lado, e não comigo. Então, eu mando um áudio, eu mando um texto, ou eu mando alguma coisa para aquela pessoa ali, um vídeo que seja, aquela pessoa ela pode ver e não me responder, porque o controle está nas mãos dela, né? Então, a gente precisa utilizar o WhatsApp com estratégia, para que a gente também possa ser respondido, para a gente não ficar com uma maneira passiva. Eu mandei uma mensagem e eu fico ali ansioso, afoito, esperando uma resposta. Então, eu posso utilizar de técnicas para que eu possa ativar melhor o meu cliente através de uma comunicação mais persuasiva. Eu vou falar aqui para vocês ao longo aqui dessa aula que o WhatsApp, ele não é, às vezes ele não vai ser um fim da nossa comunicação, ele pode ser um meio. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre algumas técnicas para que a gente possa ativar mais nosso cliente, porque no final das contas, o que nós queremos dentro do processo de venda? É ser respondido, é entender a necessidade do meu cliente e é conseguir vender para ele, porque só quando ele bate o contrato, quando ele assina o contrato, é que nós temos uma venda garantida, né? Então, para a gente dar um spoilerzinho rápido aqui do que eu vou falar para vocês hoje, vamos falar um pouquinho de como configurar o WhatsApp Business para ser realmente uma potência nas nossas mãos. Nós vamos falar sobre um atendimento magnético, quais são os pilares de uma comunicação persuasiva para que você possa ter um atendimento magnético através do teu cliente. Nós vamos entender um pouquinho sobre o processo de atendimento, porque faz sentido a gente olhar para as nossas técnicas de venda, aquelas que muitas vezes a gente já conhece, relembrar um pouco delas e saber como que eu posso adaptar a minha técnica de vendas que eu já conheço dentro de uma comunicação no WhatsApp. Vamos falar aqui um pouquinho de cadência de atendimento, o que é a cadência de atendimento, como que usa, como que eu configuro ela dentro do meu processo de vendas, e lá no final eu vou entregar para vocês alguns scripts para a gente testar, validar, colocar em prática, scripts prontos que você vai conseguir utilizar aí hoje ainda no teu WhatsApp com os teus clientes, tá? Então, esse é um spoiler de tudo que a gente quer, de tudo aquilo que a gente vai falar hoje por aqui. Previsão aí de uns 45 minutos, a gente está discorrendo aqui em todos esses conteúdos aqui. E se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta aqui, coloca aqui no chatzinho aqui embaixo, aqui nos pilarzinhos ali, tem o chat para vocês. Tem o botãozinho do chat, ele é só responder ali para mim. O meu aqui está aberto, eu vou visualizar vocês. Então, fazer um teste aqui, ó, para ver se vai aparecer para vocês aí, ó. Então, teste lá, estamos ao vivo aqui. E aí você pode mandar aqui para mim no final ou dentro ali do assunto ali, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Então já falamos basicamente de como que o WhatsApp é uma ferramenta poderosa para a gente poder estar utilizando. E na versão profissional, nós devemos ter o WhatsApp Business no nosso celular e também quando a gente for utilizar lá no web, no formato web no computador, nós vamos utilizar do WhatsApp Business. Por quê? Para a gente poder separar a nossa comunicação. Talvez você já tenha já o WhatsApp pessoal ali, aquele WhatsApp normal. É interessante você usa ele, você migre para a versão Business, porque dentro da versão Business nós vamos ter muitas funções que a gente pode estar utilizando, tá? Eu gosto muito de usar, principalmente as questões de etiquetas. Você pode classificar os teus contatos ali com etiquetas para ficar fácil de você visualizar o que aquele contato está buscando com você, né? Então você consegue, dentro de um processo de vendas, estar utilizando essas etiquetas para segmentar o teu contato, para entender se aquele cliente, ele veio até você por um produto específico, ou ele está dentro de uma jornada específica no teu atendimento, para que quando você bata o olho, você saiba exatamente o que aquele contato representa para você. Nós temos a função de catálogo, então nós podemos colocar no nosso WhatsApp Business ali os produtos que a gente tem, produtos que a gente vende, né? Se for produtos ali de menor valor, a gente já pode até deixar com preço no nosso catálogo, porque isso facilita para que aquele cliente que tem uma objeção de preço, às vezes ele quer saber só o preço com você, a gente já otimizou o tempo dele e o teu tempo também. Então, colocar o preço pode significar um avanço dentro do teu processo e as pessoas que vierem falar com você já vão naturalmente entender o que é o preço do teu produto. Se for produtos de maiores valores, acima de 5 mil, acima de 10 mil, eu não acredito ser tão interessante colocar o preço, porque às vezes vai pintar mais objeções que a gente precisa estar quebrando para depois revelar o preço. Então, se eu coloco lá, eu sei que a Judite aqui vende máquinas pesadas ali, e normalmente é 50, 60, 100 mil ali o valor de uma máquina, mas às vezes a pessoa que está do outro lado lá, que está buscando, ela não tem todo o conhecimento para entender a diferença do valor daquele produto, daquilo que o produto vai resolver na vida dele, dos ganhos que o produto vai ter na vida dele, e aí ele muitas vezes vê o preço e acaba buscando aí formas alternativas que não vão ser necessariamente resolver o problema dele. Então, colocar o preço para produtos baratos, legal, produtos que o nível de consciência da pessoa já é maior, a gente pode colocar, exemplo, sei lá, um hambúrguer, colocar lá R$19,90, então a pessoa já sabe já, e aí já chega mais fácil no teu processo, tá? Existem algumas automações que a gente pode estar se apropriando dentro do WhatsApp, que são aquelas
aquelas mensagenzinhas ali de ausência, as mensagens de atendimento inicial, e aí no finalzinho eu quero entregar para vocês aqui algo, uma sacada, porque dentro dessas mensagens aqui, você quando manda mensagem para alguém, vem aquela mensagem padrão de resposta ali, ó, não estou disponível e tudo mais, às vezes aquela mensagem, se ela não for pensada, ela pode matar também o teu processo de venda. Então é necessário que a gente tenha aqui uma diferenciação para a gente conseguir se destacar no meio da multidão e conseguir também fazer com que o meu cliente entenda o meu processo já na minha primeira comunicação, na minha primeira mensagem. Seja na mensagem de ausência, seja naquela mensagem inicial, que talvez eu estou no atendimento ali, para ele entender como que funciona o meu processo e em que momento que eu vou falar para ele. Porque, gente, naturalmente, é horrível quando você manda mensagem para alguém, vem aquela mensagem automática dizendo que a pessoa vai entrar em contato com você e ela simplesmente desaparece. O outro lado, você que é cliente, que é consumidor daquele estabelecimento, daquele lugar, mas aquela pessoa não responde. Eu sei que é natural que muitas vezes o nosso cliente não responde, mas imagina o vendedor não responder você. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações semelhantes e isso é horrível. Você quer falar com aquela pessoa, ela às vezes não atende ligação, só está no WhatsApp ali e ela não te responde e você precisa muito daquele produto ou serviço e você precisa muito de uma resposta e essa pessoa não te responde, tá? Nós vamos falar também de alguns atalhos que o WhatsApp disponibiliza. Você sabia que você pode colocar algumas mensagens padrões ali em atalhos no teu smartphone ou na própria configuração do teu WhatsApp para facilitar a tua conversa. Às vezes são aquelas perguntas que todo mundo faz, aquelas perguntas que são muito parecidas, são perguntas recorrentes. Em vez de você ficar digitando ali toda hora a mesma resposta, você pode colocar um atalho e numa tecla, numa função ali, você consegue responder para várias pessoas, isso vai estar otimizando o teu tempo, tá? Porque é necessário que dentro do processo de atendimento a gente não tenha só a questão da persuasão, nós também consigamos desenvolver uma produtividade, porque a gente recebe muitos contatos no WhatsApp todos os dias, então quanto mais produtivo eu sou, quanto mais eu tenho familiaridade com o meu processo, melhor vai ser a minha resposta, melhor vai ser a minha produtividade, porque lá no final nós temos um objetivo macro, que é gerar oportunidades dentro do WhatsApp, tá? E para que a gente possa usar o WhatsApp de uma maneira assertiva, vamos fazer uma liçãozinha de casa aqui, ó. A gente pode estar organizando o nosso WhatsApp de uma maneira mais persuasiva, tá? Então, é necessário que a gente deixe o nosso WhatsApp com uma cara profissional. A pessoa que vai chegar ali, seja um contato novo, seja um contato que já é meu cliente, enfim, ele entenda que aquele WhatsApp eu estou usando num formato profissional, que ali eu discorro sobre assuntos profissionais, e não sobre piadas do dia a dia que eu faço lá com minha família. Então, a foto tem que estar legal, uma foto bonita, agradável, uma foto que represente a totalidade da tua empresa. E, normalmente, se você é um vendedor, você tem que colocar ali a tua foto pessoal ali, né? E às vezes é uma logozinha da empresa embaixo, para que você possa gerar essa identificação, que aquela pessoa está falando com uma outra pessoa do outro lado. Por que isso, gente? É muito comum dentro das empresas a gente ter hoje aqueles boot, aqueles robôs de automação, né? Se você deixa ali só a logo da empresa no teu WhatsApp, a pessoa pode confundir. Será que eu estou falando com uma pessoa real ou estou falando com um robô? E aí, naturalmente, nós se conectamos mais com pessoas se conectam com outra pessoa. É necessário a gente deixar a nossa fotinha ali para gerar mais identificação. A gente tem aquela fotinha de capa com bastante clareza. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês como que está o meu, como um exemplo, para a gente poder ter uma associação, né? Tem uma fotinha de capa ali atrás da foto de perfil que a gente já pode colocar algumas informações nossas ali e já gerar uma identificação imediata. O que essa pessoa faz, o que ela quer comigo, o que ela oferece, e aí a gente vai facilitar a vida do cliente. Colocar o nosso horário de atendimento, a gente pode colocar outros tipos de contato, como site, e-mail, endereço da empresa, o próprio catálogo com preço, se for de baixo valor, como sinalizei ali atrás há pouco, a gente desenvolver alguns atalhos com as principais dúvidas ali para o cliente e gerar essas automações, tá? Então a gente pode deixar isso aqui configurado, eu vou mostrar aqui na prática já para vocês como que faz. Deixa eu até já interromper aqui a minha tela aqui, eu já quero mostrar o meu WhatsApp aqui para vocês visualizarem um pouco daquilo que eu estou falando, e se vocês, porventura, ainda não fizeram essa ação, a gente já colocar já na pauta, já para que você desenvolva essas ações ali, e aí já tenha um WhatsApp assertivo, tá? Hoje, na versão web aqui, o Pedro, a Judite ali, a gente já implementou lá já um CRM, para que a gente possa ter uma construção de uma jornada dentro do WhatsApp aqui do meu cliente, né? Então, isso vai facilita a nossa visualização de aonde que o cliente está dentro da minha etapa de venda.
Então, depois eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui também. Vou dizer para vocês como vocês podem estar adquirindo ela, caso você queira adquirir a versão premium, porque ela tem uma versão gratuita que atende bem as necessidades iniciais, né? Então, aqui dentro do meu WhatsApp, aqui, se for na versão web, aqui nos 3 pontinhos eu vou em ferramentas comerciais e aqui eu vou visualizar, ó, o perfil de comercial da empresa. Então, aqui eu tenho uma foto de perfil, lá atrás aqui eu tenho a questão do bannerzinho lá, já informando o que eu faço. Aqui tem tudo que eu preciso, que o cliente precisa saber inicialmente, antes mesmo de falar comigo. Horário de atendimento, contato, endereço de e-mail, caso eu tenha, aqui ó, o site, e aqui seria onde ficaria no nosso catálogo. No meu caso, eu não acho relevante colocar para os produtos aqui que eu vendo que são bem personalizados, então eu prefiro o contato 1 a 1 e passando uma conversa. Mas aqui a gente tem necessariamente aqui já uma visão clara daquilo que você pode estar colocando aqui, tá? Então já na fotinha de perfil. Você pode, não sei se todo mundo sabia, mas hoje você, dependendo daquilo que você vende, você pode já estar deixando configurado aqui cobranças direto no WhatsApp. Você pode pagar e receber coisas diretamente usando o próprio WhatsApp. Então, o WhatsApp ele gerou essa integração aí com o Mercado Pago e outros bancos ali que você pode estar recebendo coisas diretamente no WhatsApp. Hoje o WhatsApp também liberou uma função aqui no Business de fazer anúncio lá nos status do perfil, aqui diretamente pela plataforma. E aqui tem algumas respostas rápidas que você pode estar utilizando. Por exemplo, aqui eu tenho uma resposta rápida aqui de relatório semanal. Ó. Eu já deixei aqui configurado aqui uma mensagem rápida. Então, se eu escrever lá relatório aqui no meu WhatsApp, ele já vai trazer essa mensagem aqui pronta, tá? E a mesma situação que se eu colocar lá obrigado, ele vai puxar essa mensagem aqui pronta para os meus contatos. Às vezes são coisas rápidas do dia a dia ali, que a pessoa vai perguntar para mim, e se eu entender que essa mensagem é super comum, todo mundo me pergunta sobre um determinado assunto, eu vou gerar aqui um atalho, e isso vai facilitar a minha vida. E as etiquetas, aqui eu tenho um conjunto de etiquetas aqui, que eu posso estar sinalizando os meus contatos com as minhas etiquetas, né? No meu caso aqui, a gente pode ter até 21 etiquetas aqui, você pode colocar as corzinhas ali para identificar melhor o teu processo, e dentro dessa abordagem aqui, você vai segmentar ali, para você, no que faz mais sentido no teu processo, que tipo de etiqueta você precisaria pôr. Então, nesse sentido aqui, para mim, faz sentido ter etiquetas relacionadas aqui a empresários, nutrição da nossa aula de terça-feira, campanha de tráfego aqui para agência e assim sucessivamente. Você vai colocar essas etiquetas conforme o teu processo. Nesses dias orientei lá a Judite, ela colocar aqui as etiquetas baseadas no interesse do cliente. Então, máquina X, máquina Z, máquina Y, e aí conforme o cliente vai chegando até o contato aqui, ela vai etiquetando esses clientes conforme a conversa que ela está tendo. Pega até esse contato aqui que já está na minha tela aqui, ó, se eu vim aqui em etiquetinha aqui, ó, eu posso classificar, ó. Como que eu vou classificar ela? Esse contato eu vou deixar uma etiqueta de nutrição de aula toda terça-feira, então vai ficar roxinho aqui para mim na etiqueta, e eu sei que essa pessoa aqui, nesse caso, seria uma pessoa interessada ali em participar da aula de terça-feira, então eu já etiquetei ela aqui, e isso fica mais fácil para mim poder discorrer uma conversa nela. Então, usar as etiquetas de uma maneira inteligente pode facilitar para você no processo de venda não confundir os teus contatos. Muitas vezes, você vai tentar lembrar daquele cliente, mas o que eu estava conversando com esse cliente, o que esse cliente naturalmente buscou de mim. Hoje você vai lembrar porque está fresco, mas daqui a um mês, você vai saber o que esse contato buscou de você. Às vezes tem aquelas conversas ali que apaga, né, a conversa, o histórico de conversa, e às vezes você não sabe. Então aqui pela etiqueta é uma maneira de você já segmentar esse contato, e assim você conseguir gerar um insight dele e não perder de vista esse contato aqui. Então é bem importante que você discorra aqui sobre a questão das etiquetas e aprimore elas conforme o teu processo, porque dentro desses processos você vai conseguir identificar melhor o teu cliente. Tá? Então, etiquetas são muito importantes dentro do teu processo que vai te facilitar a vida, tá? Até aqui tudo certo? Fez sentido aí para vocês? Vocês já usam etiquetas aí no dia a dia de vocês? Exceto para quem já passei, né? Para o Pedro, para a Fran, para a Judite, para a Letícia ali, eu já passei como configurar essas etiquetas, né? E a gente já tem adotado já, e eu acredito que está facilitando bastante o nosso trabalho, né? Seja bem-vinda, Cíntia, seja bem-vinda, Stephanie. Se tiver qualquer dúvida aí relacionada à aula aqui, pode perguntar aqui no chat aqui. E no final do nosso dia aqui, eu vou liberar o microfone para vocês fazerem perguntas estratégicas aí para nós também, tá? Só uma gentileza a gente manter os microfones fechados para a gente não conseguir, ouvir aqui melhorzinho, né, o meu áudio aqui, e depois eu vou liberar o microfone para vocês, tá?
Gente, então, num primeiro passo, organizar o WhatsApp para ter resultados, essa configuração básica aqui, ela é essencial para nós, tá? Ela é essencial, porque nesse sentido a gente consegue discorrer melhor, entender melhor o meu processo de venda. O José levantou a mão e José, eu libero aqui a palavra no finalzinho da aula, aqui, que daí a gente tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, atendimento magnético. Nada adianta ter um WhatsApp todo configurado se eu não consigo converter os meus contatos. Então aqui a gente vai enfrentar um pouquinho sobre como que a gente vai converter os nossos contatos em contratos, tá? Inicialmente, o meu conselho base e a minha orientação é: a gente precisa entender a fundo quem é o nosso cliente, tá? A gente precisa saber e começar a gerar maneiras, a gente identificar por onde esse cliente está me mandando mensagem. Tipo, ele me viu na rede social, ele me buscou no Google e achou minha empresa, ele foi uma indicação que eu recebi, foi uma pessoa que chegou até mim porque já é um cliente lá do passado, que faz algum tempo que não compra de mim. Da onde vem esse contato desse cliente? Por quê? Todo mundo que chega até nós buscando uma solução, buscando um produto, buscando um serviço, buscando algo, ele necessariamente não quer um produto. Ele quer resolver um problema que surgiu na vida dele ou atingir um desejo que ele está buscando. E eu gosto muito de parafrasear sobre isso, de que todo o nosso atendimento, quando a gente conhece o nosso cliente, a gente vai entender assim, que todo cliente ele tem dores, desejos e dúvidas. É o famoso DDD. Se você gravar isso, teu processo de atendimento pode ficar um pouco mais persuasivo e você ter muito mais conexão com o teu cliente. Se você conhece o teu cliente a fundo, e se você sabe em que etapa do processo de venda, de tomada de decisão, ele está chegando até você, fica muito mais fácil você persuadir ele. Fica muito mais fácil você conseguir resolver o problema dele de uma maneira mais assertiva, falando exatamente para ele aquilo que ele precisa ouvir para tomar a decisão de compra. Dentro do processo de venda, as pessoas elas vêm até a gente com diversas objeções. E se a gente sabe trazer com uma tranquilidade informação para esse cliente, ele vai escolher a mim como opção de fechamento para ele. Então, a gente precisa conhecer a fundo o nosso cliente. Daí você pode perguntar para mim, mas como que eu faço para conhecer todos os meus clientes? Eu não consigo. A gente pode estabelecer perfis de clientes dentro da nossa jornada de compra. Nós vamos ter perfis de clientes muito semelhantes. Se você observar as dúvidas que o teu cliente chega perguntando sobre o teu produto, sobre o teu serviço, você vai visualizar que são muito semelhantes, as dúvidas são muito parecidas. Às vezes o cliente vai ter dúvida em relação ao funcionamento daquele produto, daquele serviço. Às vezes ele vai ter dúvida como que ele vai entregar, o prazo de entrega, a forma de pagamento, o valor, né? A maior parte das objeções estão relacionadas inicialmente ao preço, porque o cliente traz essa objeção inicial, quanto custa, quanto eu vou pagar, mas às vezes ele não consegue ter uma diferenciação entre preço e valor. Eu não sei se vocês sabem com clareza essa diferença. Preço é o que o cliente vai pagar, valor é a percepção que ele vai ter de tudo aquilo que ele vai receber com aquele valor monetário que ele está pagando. E quando a gente consegue fazer com que o valor do produto fique maior do que o preço, ele vai ver mais, ele vai tomar uma decisão muito mais assertiva. Né? Então a gente precisa entender quais são as dúvidas do meu cliente dentro de uma jornada, matar essas dúvidas e conseguir transparecer para ele tudo aquilo que ele busca no produto. O desejo seria aquilo que ele quer, como uma transformação, como algo que ele vai receber. Tá? Então, quando você consegue discorrer sobre isso, entendendo que aquele cliente, o que ele espera do teu produto, e você fala exatamente que o teu produto atende àquela necessidade, a gente está cumprindo um desejo dele. E as dores, naturalmente, como que é a vida desse cliente sem o teu produto e como poderia ser muito melhor com o seu produto. Todo mundo que vai comprar alguma coisa, ele quer resolver algum tipo de problema na sua vida, tá? Se a gente pegar, Deus, o produto mais básico, uma caneta, até um produto mais sofisticado, um imóvel no litoral, por exemplo, todos eles, as pessoas que buscam, elas têm algum problema, alguma dor relacionada a essa compra, tá? E se a gente descobre isso, o grande motivador daquela pessoa estar comprando isso, a gente vai ter muito mais assertividade no processo de venda. E por que eu estou falando isso para vocês aqui dentro do processo de atendimento no WhatsApp? Porque a maior parte das vezes do nosso atendimento dentro do WhatsApp, a gente quer falar mais do nosso produto, a gente quer falar mais da nossa empresa do que em resolver o problema do nosso cliente, em descobrir o que o nosso cliente realmente deseja, realmente quer com o meu produto. O que fez ele sair de uma vida comum, tranquila que ele estava vivendo, para me mandar uma mensagem para perguntar sobre aquilo que eu vendo. Se a gente descobrir isso, e se a gente tiver mapeado
essa jornada dele, dessa persona, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo. E aí eu vou mandar mensagens que conectam com o meu cliente. Eu vou mandar mensagens que ou vai conectar com a dor dele, ou vai conectar com aquilo que ele deseja, ou vai conectar com uma dúvida que ele possa ter. Aí sim ele vai me responder. Muitas vezes o maior desafio que eu percebo em todas as campanhas que a gente gera, em todos os clientes que a gente conversa, Tiago, meu cliente some quando eu mando a minha mensagem para ele desaparece. E aí a gente vai olhar a mensagem ali, a gente visualiza uma mensagem que está falando, às vezes, coisas desconexas daquilo que o cliente vai buscar. E a gente tem milésimos de segundo para convencer alguém no WhatsApp. Eu trouxe lá no início lá para vocês que, normalmente, o WhatsApp, ele entregou para o cliente ou ele entregou para outra pessoa o poder de responder ou não. Então, se aquela pessoa não percebe que aquela mensagem está conectando com aquilo que ela busca, ela não vai te responder. Ela vai te ignorar, ela vai deixar você de lado, ou ela pode até dar uma olhadinha aqui no celular, aqui no WhatsApp agora, não é exatamente isso que eu quero, nem vou responder, né? E aí, acaba que a gente fica no vácuo, e aí a gente depois fica se lamentando ali que eu mandei um monte de mensagem e não consegui atender. Por quê? Porque a gente não conseguia entender as dores, desejos, dúvidas e conectar genuinamente com esse cliente. Então, entender para atender é um passo bem interessante. E para mim entender meu cliente, eu preciso conhecer ele a fundo. Quais são suas principais dores, seus desejos, suas dúvidas, o que, que ele espera de mim, o que, que ele precisa de informação para tomar uma decisão de compra. E eu continuo falando aqui que nós precisamos também gerar um famoso que eu uso a técnica do cocô. Né? Grava isso, técnica do cocô, conexão e confiança. Tá? Para que a gente faça uma transação de venda, a gente precisa que esses dois critérios sejam cumpridos. Ninguém compra nada de ninguém se não houver uma conexão. Tá? Então, quando você está na disputa de uma negociação ali e você é o vendedor desconhecido, mas aquele cliente tem um vendedor conhecido, ele está conversando com alguém que já faz parte da rotina dele, é muito mais provável que ele compre de outra pessoa do que de você, porque existe conexão. Então, a conexão genuína, ela faz com que o processo de venda ela aconteça com mais naturalidade. E como que a gente faz também para gerar uma conexão genuína com esse cliente? Existe uma técnica chamada rapport, que a gente pode estar modelando dentro de uma jornada com o nosso cliente. O rapport fala um pouco de a gente usar a mesma linguagem do cliente, da gente ser semelhante àquele cliente, da gente se conectar com ele de uma maneira genuína. Como que eu faço isso através de mensagem de texto? Será que é possível fazer isso através de mensagem de texto? Bem provável, tá? E muitas vezes a gente quebra essa conexão com o meu cliente simplesmente pela minha falta de resposta semelhante a dele. A título de exemplo, eu gosto muito de falar sobre o formato que mais converte dentro do WhatsApp. Tá? O formato que mais converte dentro do WhatsApp, formato de resposta, é o formato do meu cliente. Então, eu preciso entender um pouco da questão da persuasão para mim saber que eu preciso me assemelhar muito mais ao meu cliente. Exemplo, às vezes uma pessoa manda tudo que a gente pergunta para ela manda em texto, e eu fico lá mandando áudio. Ela manda texto, eu mando áudio. Ela manda texto, eu mando áudio. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro uma questão psicológica, a gente tem os nossos canais de representação. Então, ouvir, falar, toque, ou o tato, no caso, né? E esses canais, eles representam a nossa comunicação. Eles vão estar se associando como que a gente expressa aquilo que está dentro de nós para o mundo externo. Às vezes, a pessoa é mais auditiva, então ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir e ela vai falar também, no caso que ela vai expressar a comunicação dela mais com a sua fala, com a sua voz. Às vezes vai ter pessoas que são mais visuais, então elas preferem ver do que falar. Às vezes vai ter pessoas que vai ser sinestésicas, elas preferem sentir, elas preferem pegar, né? E a gente pode modelar a nossa comunicação com o nosso cliente utilizando de um rapport genuíno dessa maneira. É um título bem simples, se conectar através do formato que ele está escrevendo. Não tem clientes que quando mandam um texto para nós, manda cheio de emoji, cheio de figurinha. Quando ele gosta de uma coisa, ele manda uma figurinha. Né? E vai ter outros clientes que simplesmente vão colocar, ok, vai colocar, tudo bem, tudo certo. Às vezes vai ter aquele cliente que vai responder tudo em letras garrafais, tudo em letra maiúscula. Vai ter aqueles outros que vai observar toda a pontuação. Vai ter aquele outro que não vai responder nada em texto. Você mandou um texto, ele vai te mandar áudio. Aí você manda um texto, ele te manda áudio de volta. Então, num sentido de gerar rapport, a gente já pode ir iniciando, fazendo uma modelagem da semelhança da linguagem dele.
Então, se ele manda figurinha e ele manda emoji, eu vou mandar figurinha e vou mandar emoji, porque eu estou me conectando no canal dele. E é muito imperceptível isso. É muito, muito fina essa percepção, né? Às vezes a pessoa faz e ela nem sabe que faz. Ela faz de uma maneira intuitiva. E se eu modelo, ela vai, nossa, essa pessoa é muito parecida comigo. E aí ela já gera um rapport mais genuíno. Às vezes, se a pessoa tá te mandando áudio, mande áudio também. Ou se ela não te mandou áudio ainda, peça permissão. Ó, fulano, eu posso mandar um áudio para você para explicar melhor? Pelo um áudio eu consigo me conectar mais. E aí a gente consegue se assemelhar a essa pessoa, né? Então, quando eu gero esse rapport, eu consigo ter essa pessoa mais conectada a mim. E no sentido de confiança, eu preciso ouvir na essência, eu preciso ter empatia com aquela pessoa, eu preciso ter um posicionamento meu como especialista para entender que eu consigo resolver o problema daquela pessoa, eu consigo ajudar ela nesse processo que ela está me buscando, de realmente ajudar ela a chegar na transformação desejada que ela deseja. E fazer um atendimento mais consultivo e menos vendedor. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que apoia a venda, mas muitas vezes a venda não acontece no WhatsApp. A não ser que você venda ali alguma coisa muito simples e que a venda vai acontecer de fato no WhatsApp. Você vai mandar o link de pagamento no WhatsApp e ali a pessoa vai comprar. Agora, se for uma venda já um pouco mais complexa ou que gere um valor maior agregado, o WhatsApp ele é um meio, ele não vai ser o fim. A gente vai precisar levar esse contato para um segundo momento, seja uma ligação, seja uma visita, marcar uma reunião, para que a gente possa, de fato, explanar melhor a minha entrega para aquele cliente. Então, eu preciso ter no WhatsApp um atendimento mais consultivo, de entender mais o meu cliente, de buscar mais informação dele, de buscar mais informação para mim poder persuadir ele. E eu preciso ter esse atendimento consultivo. No sentido amplo, para mim gerar um atendimento magnético, eu também preciso gerar curiosidade. Tá? Às vezes eu vou mandar um texto ali no WhatsApp ali, e eu vou falar tudo. Numa única mensagem eu falo tudo do meu produto, preço, forma de entrega, pagamento, falo tudo numa única mensagem. Né? E aí eu acabo que não gero curiosidade. Às vezes a pessoa nem me mandou a primeira mensagem e fala, oi, tudo bem? Queria saber sobre o produto tal. E eu já disparei tudo, ó, o produto tal custa tanto tempo a entregar amanhã, você pode pagar em 12 vezes, tem na cor rosa, vermelha e tudo mais. E o que aconteceu? Eu já dei tudo que ele precisa para ele tomar uma decisão de continuar falando comigo ou não. Tá? Então, eu preciso saber gerar essa curiosidade para que ele continue falando comigo. Porque muitas vezes um contato vai chegar até a gente dentro de uma jornada de compra em que ele está numa fase de pesquisa. Ele ainda não sabe se o teu produto é o melhor produto para ele. Ele está pesquisando você, mais 5 pessoas, mais 5 estabelecimentos. Ele está pesquisando entre você e mais 3 modelos. Às vezes ele nem sabe se aquele produto que ele está te perguntando é o melhor produto para atender ele. Então é necessário que eu consiga gerar essa curiosidade para avançar a negociação, para que eu consiga de fato descobrir o que ele busca, o que ele quer com esse produto, o que ele está buscando de fato no produto que eu estou atendendo ele. Então a comunicação ela precisa gerar esse efeito de, quero saber mais sobre isso. Então a gente precisa estar utilizando uma estratégia de gerar curiosidade para que o cliente continue falando com a gente. No sentido de gerar aqui uma ponte ao futuro, é falar bastante da transformação. Tá? Então, de repente eu estou aqui negociando aqui um celular, e aí eu preciso falar da solução que esse celular vai trazer na minha vida. Então, gerar essa ponte ao futuro. Ó, como que a sua vida vai ser maravilhosa com um celular novo? Como que a sua vida vai ser maravilhosa com isso que você tem, com isso que você está buscando? E a gente falar cada vez mais daquilo que o cliente deseja. Então, e para a gente falar disso, a gente precisa saber o que ele está buscando realmente no nosso produto. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Se tiver dúvida, põe aí no chat aí, para que a gente possa daqui a pouco bater um papo aí sobre, tá? Então, num sentido amplo, gerar essa ponte ao futuro aqui, é a gente conseguir falar da transformação, de como que a vida do cliente vai ser boa se ele tiver essa solução na vida dele. E a maneira de vender deve estar concentrada em vender a solução, e não o produto. Botou aqui o produto aqui, né? Então a gente precisa encontrar uma maneira de sempre falar da solução. Quanto mais eu falo da solução, mais eu conecto com o meu cliente, mais eu gero desejo nele, e aí ele pode estar de uma maneira ampla e tomando uma decisão melhor em falar comigo do que com outra pessoa. E é muito, gente, abrindo parênteses, é muito fácil se diferenciar hoje nas comunicações de venda. O mercado hoje, ele está muito parecido. Então, existe vendedores hoje que você vai mandar uma mensagem lá no WhatsApp do possível vendedor seu, daquilo que você está buscando, você pergunta qual é o preço, e a pessoa manda assim, R$29,90, e desaparece. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes. Manda o preço,
Daí eu tenho que perguntar, tá, mas tem para entregar? Entrega em casa? Você me manda aqui? Você que tem que ficar perguntando as coisas para aquele vendedor, para ele te mandar informação. Porque pode acontecer, e não, tomara que não seja com vocês, de que muitas vezes a gente está de saco cheio com aquele monte de curioso no nosso WhatsApp, e a gente quer eliminar esse cara o mais rápido possível, já dando um checkmate assim, ó, o preço é esse, quer, compra, não quer, para de me encher o saco, tá? Então, se isso, porventura, já passou na cabeça de vocês, vamos rever isso, porque toda pessoa que chega no teu WhatsApp, ela tem um interesse genuíno, sincero, nem que seja no fundinho do seu coração, ela quer comprar de você. Ela só não sabe ainda. E aí, cabe a você descobrir isso, tá? E eu gosto de usar um paralelo quando eu faço os treinamentos aqui de venda, e é assim, ó, pensa na última vez que você precisou comprar alguma coisa de alguém. Você chegou já comprando e queria só saber o preço, ou você precisaria de mais informação? Você precisaria receber ali mais orientação? Você tinha dúvida e precisava atender essa dúvida? Né? E uma outra maneira que eu gosto também de usar será que você vai lá no açougue só para ver se a carne está vermelhinha, está no ponto certo? Ou você só vai quando você necessariamente quer comprar, né? E aí pode ser até um exemplo tosco, mas no sentido geral, alguém que te mandou uma mensagem, te fazendo uma pergunta, ela pode, lá no fundo do coração, querer comprar de você. Tá? Ela tem esse interesse, ela só não está preparada ainda para, de fato, abrir a carteira. Tá? Ela precisa passar por uma jornada. E aqui, falar de comprador versus vendedor, hoje, a gente tem esses dois lados, né? O comprador tem um problema, o cliente tem um problema. Algo que incomoda ele está buscando uma solução. Ou é uma dor, ou é um desejo. Ele quer eliminar algo que está incomodando ele, ou ele quer buscar algo bem específico. Vocês vão ver que eu vou falar bastante de dor e desejo, porque as pessoas só compram por esses dois motivos. Ou porque ela quer eliminar alguma coisa que está incomodando ela, ou porque ela quer alcançar alguma coisa, tá? Ela quer alcançar alguma coisa e por isso que ela compra de você. E nós temos o outro lado, o vendedor, que tem um produto. O vendedor, ele tenta apresentar o produto para o computador, ele tenta apresentar o produto para o comprador e explica tudo, mas muitas vezes ele não explica aquilo que o cliente quer, e aí a venda não acontece, tá? Não adianta eu falar tudo do meu produto, eu preciso falar aquilo que é necessário para que meu cliente tome uma decisão de compra. Se eu ficar falando de todas as características, às vezes o cliente só quer saber se aquele produto faz uma função específica. E a gente fala de tudo, de todo o produto e tudo mais, fala lá dos mínimos detalhes, o cliente fala, mas faz isso. O cliente só queria saber aquilo. E a gente falou um monte de coisa que às vezes é desnecessário. Dentro do processo aqui do atendimento magnético, fale menos, ouça mais e fale somente aquilo que é importante, né? Faz sentido? E aí a gente entra nessa etapinha aqui, ó, de entender para atender. Então a gente precisa investigar o nosso cliente e descobrir a fase em que ele está dentro da jornada de compra, tá? Todos nós temos um nível de consciência quando a gente está buscando algum produto. Tá? Dentro dos níveis de consciência, eu vou trazer um paralelo aqui para vocês. Dentro do nível de consciência, a gente tem pelo menos 4, são 9 níveis de consciência dentro da jornada de compra de um consumidor. Se vocês quiserem depois avançar mais nisso, isso aqui pode mudar completamente o jogo das nossas vendas, quando a gente entende sobre a jornada de compra do consumidor e quando a gente entende sobre níveis de consciência, tá? E eu trouxe aqui pelo menos 4, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, tá? Nível de consciência da dor. Eu gosto de usar o exemplo do dentista. Então, talvez, faz muito tempo que você não vai no dentista, ou talvez você foi no dentista recentemente, e se faz, pelo menos ali, a recomendação é de cada 3 meses você está frequentando o dentista, para você fazer aquele tratamento preventivo, aquela limpeza básica e tudo mais, e para evitar problemas no futuro. Hoje, se você não tem nenhum tipo de dor e nada está te incomodando, o dentista para você, ele é irrelevante. Você vai ir no dentista só quando você necessariamente achar conveniente e necessário. Muitas vezes a gente não para a nossa rotina para ir no dentista. Mas vamos imaginar que nesse contexto todo, você foi dormir hoje à noite, muito tranquilo, muito bem. E ali, por volta das 2 horas da manhã, começou a sentir umas pontadas lá no fundinho da gengiva. E foi uma pontada mais suave. A gente já começou a identificar que pode ter um problema. Você foi lá, tomou um andador e está tudo resolvido. Mas no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. E aí aquela pontada ficou mais forte.
No terceiro dia, você já acorda com uma dor insuportável, que você não aguenta. Né? 3 horas da manhã, o dente pulsando, já tomou tudo quanto é tipo de remédio e não resolveu. Nesse momento, você toma uma consciência de que existe um problema, existe uma dor, existe algo acontecendo. Então, até então, você não ia buscar nenhum tipo de dentista. Mas agora existe uma dor acontecendo. Agora, você sabe que algo está doendo. E qual que é a primeira coisa que você faz? Não importa onde é, não importa qual é o horário que vai atender, você vai buscar alguém para resolver isso, porque está incomodando demais. A dor de dente está insuportável e você precisa dar solução. Nesse momento, você tomou a consciência da dor e agora já está buscando uma solução. Você já tomou remédio não resolveu, agora você precisa de uma solução mais forte. Você já tem conhecimento de que agora você precisa de algo. Num terceiro momento, você vai começar a buscar. Aqui, nessa etapa, será que você vai buscar assim, será que eu vou precisar fazer uma extração, vou precisar fazer um canal, o que eu preciso fazer? Você já começa a tomar consciência de qual é o produto que vai te atender. E lá no final, você vai identificar, legal, eu já sei que agora é um canal, mas quem que vai resolver isso para mim? Quem é a pessoa que eu vou contratar? Quem é o dentista que eu vou contratar? Aonde eu vou? E rapidamente você já passou. Nesse sentido, você vai passar por uma fase de consciência de dor para consciência de quem vai resolver isso para você muito rápido, porque a dor é demais. Eu não sei se você já teve dor de dente, mas eu acho que é uma das dores, né, porque existem outras, é uma dor insuportável e a gente é muito incomodado por ela e a gente quer resolver isso rapidamente. Se você ligar lá para um consultório, né, o cara fala, olha, eu tenho atendimento daqui 3 dias. Você não vai esperar 3 dias, você vai ligar no outro. Você vai ligar no outro até alguém falar assim, ó, pode atender agora, venha, tá? A gente não vai esperar ficar mais 2 dias com dor ali, a gente vai tentar resolver isso rapidamente. Quando a gente fala nesses níveis de consciência, acontece com o nosso cliente, a mesma situação. Tá? O nosso cliente, ele passa por esses 4 níveis de consciência até ele chegar na decisão de compra. Então, se eu entendo essa fase, eu consigo ajudar ele a acelerar essa fase de jornada de compra, eu vou conseguir vender muito mais rapidamente. Então, o meu cliente lá, ele tem um problema. Né? Esses dias nós estávamos conversando lá com o pessoal da Mototest, lá com a Judite, lá, e aí ouvimos uma história de um cliente lá de uma retífica que tinha um problema específico lá que não estava incomodando tanto. Né, Judite? Que era o caso lá do menino lá que veio buscar a máquina aí com a caminhonete, né? Veio lá de São Paulo para buscar a máquina com a caminhonete. O que aconteceu? Era ele com a filha que trabalhava lá, lavando peça, tudo mais, a filha lavando peça, a filha ficava extremamente cansada no final do dia, tinha todo aquele trabalho de produtividade acontecendo, não conseguia ser tanto produtivo, só que a mãe, que tomava conta do financeiro, falava, olha, essa máquina ainda não é necessária aqui, ainda não é necessária porque vocês estão dando conta aí, resolva aí, né? Então, é mais ou menos assim, né, Judite? Aí, o que aconteceu? O pai lá, que era o dono lá, mandou a mulher vir lavar as peças no lugar da filha. Né? Então, para a mulher lá no financeiro, não, tá tudo certo, continua lavando aí que vamos seguir assim porque a gente está sem condição. E o pai, sabendo que precisava ter mais produtividade, e aí veio a mãe para lavar as peças. E quando ela veio lavar a peça, imediatamente ela falou, quanto custa essa máquina e vamos buscar ela. Foi mais ou menos assim, né, Judite? O que aconteceu? Ela até então sabia que existia um problema, mas o problema não estava tão ascendente assim, né? Até o momento que ela falou, olha, realmente, esse problema, ele já é um problema bem latente. A gente precisa resolver rapidamente. Eles, naturalmente, foram buscar soluções, até talvez já tinham buscado na internet, talvez já sabiam que existia uma máquina que poderia acelerar o processo, e aí, num certo momento, tomaram consciência de que o produto seria a máquina da Mototest, o melhor produto. E aí, nesse passo, ela já tomou a decisão de compra porque ela já conhecia o produto, sabia que aquele produto ia resolver aquele problema. E aí entrou só aquela fase de, será que me entregam? Será que é confiável? Porque é uma empresa de São Paulo, será que vão me entregar certo? E eles tomaram a decisão de vir para cá buscar para tomar consciência do vendedor. Realmente, o vendedor existe, entrega, está aqui, o preço está competitivo, vale a pena ir lá. Então, eles passaram por essas 4 jornadas aqui rapidamente. Esses são os níveis de consciência que acontecem com qualquer tipo de negócio que a gente está fazendo. E se a gente entende o meu cliente e eu consigo identificar a fase que ele está, eu vou dar a informação necessária na fase dele. É muito comum quando o cliente chega até a gente no nosso WhatsApp e a gente não identifica em que fase que ele está, eu vou estar atendendo ele de uma forma distorcida.
Exemplo, ele está numa fase inicial de compra, ele quer saber mais sobre o produto, será que resolve esse problema? Será que vai me atender a minha necessidade? Será que vai atender essa demanda? Ele está nesse momento aqui de descoberta de consciência para saber se realmente aquele produto atende a necessidade dele. E se ele está perguntando coisas sobre a fase de será que me atende? E eu estou respondendo assim, ó, característica do produto, o produto é grande, tem a dimensão tal, faz isso, faz aquilo. Eu naturalmente, às vezes, estou falando para o meu cliente do produto, mas ele quer saber da transformação por enquanto. Ele não quer ainda saber do produto, ele quer saber se resolve o problema dele. E às vezes eu vou ficar dando característica para ele nesse momento. Aí meu atendimento fica distorcido. Eu não consigo acelerar ele. Eu preciso entender em que momento que ele está nessa jornada para dar informação para ele avançar rapidamente para a próxima fase e com isso eu conquistar a venda de uma maneira mais rápida. Em um atendimento, em uma ligação, em uma conversa, a gente consegue fazer um cliente acelerar essas fases, passando por todas elas, com argumentos rápidos e sucintos para a gente poder gerar ele para uma próxima fase. Entender da jornada de consumidor é uma fase muito interessante para a gente conseguir acelerar o processo de venda. E que perguntas eu vou fazer aqui para ele? Eu gosto muito de pensar que a gente vai fazer perguntas de investigação, e essas perguntas sempre tem que se basear começando com o que e como. O que você busca num produto como o nosso, o que você faria para tomar uma decisão mais consistente, o que você deseja que tenha, o que você deseja que aconteça. A gente vai falar perguntas de o que para conseguir acelerar essa fase. E depois a pergunta como. Como você acredita que essa característica pode te atender? Como você acredita que isso vai te ajudar? Como você acredita que isso vai fazer você ter mais produtividade? E assim sucessivamente. Perguntas de o que e de como nos ajudam numa parte investigativa para entender mais do meu cliente, para conseguir atender ele. Depois vem as famosas objeções. Tá? A objeção não é necessariamente algo que vai fazer a minha venda parar. Objeção são as dúvidas que o meu cliente tem em relação àquelas informações que eu estou dando para ele. Se eu consigo entender essas objeções, consigo quebrá-las ou antecipá-las, eu posso acelerar mais ainda o meu processo de venda. Tipo, eu sei que a maior parte das objeções está relacionada a preço. E aí eu já consigo, daqui a pouco eu vou revelar para você o preço, mas fica tranquilo, a gente tem pagamento facilitado, a gente consegue fazer para você em boleto e tudo mais, e a gente começa já a quebrar a objeção antecipadamente. Às vezes ele vai perguntar assim para nós, será que esse produto você tem para a pronta entrega? Você já pode antecipar, o nosso produto é pronta entrega, eu te entrego imediatamente sem que você tomar decisão de compra, você vai começar a fazer isso, aquilo, a gente pode antecipar a objeção e depois neutralizá-las, né? Muitas das objeções para produtos de alto valor está ligado, preciso falar com meu sócio, eu preciso falar com minha esposa, com meu marido, eu preciso falar com meus filhos, eu preciso conversar com alguém. A gente pode antecipar essa objeção. Dona Maria, para comprar esse produto, mais alguém precisa participar da decisão de compra ou você decide sozinha? E aí a gente antecipou essa objeção antes mesmo de revelar qualquer coisa para o meu cliente. Tá fazendo sentido? Muitas vezes a gente consegue quebrar a objeção antecipando elas. Se eu conheço bem a fase do meu cliente, faço boas perguntas, eu vou ter condições de neutralizar a objeção antes dela aparecer. E aí, meu cliente vai perceber que eu conheço ele e na tomada de decisão, ele vai tomar uma decisão muito mais enérgica. E dentro do entender para atender, nós precisamos entender que o WhatsApp não é o destino, e sim o meio. A gente precisa conduzir o nosso cliente para um próximo passo. Então, às vezes, ele não vai comprar ali de mim, ele não vai comprar um carro de mim no WhatsApp, eu mandando o link para ele de pagamento. Ele vai precisar vir fazer uma visita. Ele não vai comprar a máquina da jiu-jitsu, às vezes, lá no WhatsApp. Talvez ele vai ter que fazer uma visita, talvez ele vai ter que receber alguém na empresa dele, né? Ou, se ele conhecer muito, pode ser que ele só manda para mim o boleto aqui e manda a máquina para mim. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai precisar de uma ligação mais longa, a gente vai precisar de uma visita, de uma reunião. Então, é necessário entender que o WhatsApp, muitas vezes, não é o destino, mas é o caminho. E aí, a gente conduzir esse cliente para um próximo passo, trazendo ele para um momento mais íntimo ali, em que eu consiga dominar a comunicação, que eu consiga entender, ouvir na essência, para que ele realmente avance essa jornada, tá? Fez sentido esse pilar de entender para atender? Nós avançarmos, nós vamos avançar aí para a cadência de atendimento e já vamos falar dos scripts já. Eu não sei se vocês sabem, mas cadência de atendimento aqui vai ajudar a gente a perceber as fases do meu cliente
e colocar ele em algumas caixinhas, né? O que é uma cadência de atendimento? É uma sequência de ações que eu, no final, tenho o objetivo de conseguir aquela conversa. Dentro da cadência de atendimento, nós vamos entender assim, ó, o contato, ele mandou mensagem hoje para você. Aí você já respondeu imediatamente. Às vezes ele esqueceu de responder você. Imagine assim, ó, eu tenho aqui no meu WhatsApp aqui, se eu abrir aqui agora, vamos ver se eu estou requisitado hoje. Eu vou ter pelo menos, ó, hoje eu tenho 5 mensagens aqui para responder. E se vocês olharem o WhatsApp aí de vocês, se vocês não estiverem já respondendo enquanto a gente está conversando, você vai ter resposta ali para acontecer. Mas vai ter algumas reuniões, algumas conversas que são muito mais importantes que você não vai responder o WhatsApp naquele momento. E aí vai ter alguém insistentemente te perguntando alguma coisa no WhatsApp. O que vai acontecer com o teu cliente? Às vezes ele está numa negociação, ele está conversando com alguém, naquele momento ele não vai te responder. E se você negocia com o empresário, ou negocia com alguém que tem que tomar várias decisões durante o dia, aquela pessoa ela não vai te priorizar. Ela vai priorizar pessoas mais importantes para depois conversar com você. E muitas vezes ela esquece, né? Muitas vezes ela vai responder os mais importantes, alguém vai chamar a atenção dela e ela vai simplesmente te ignorar. A cadência de atendimento ela serve para isso, para a gente conseguir lembrar de acionar aquele cliente em momentos diferentes do dia. Então, eu mandei mensagem de manhã, a pessoa não me respondeu. E se eu tentar perto da hora do almoço, será que ela vai me responder? E se eu tentar no finalzinho do dia, será que ela vai me responder? A gente precisa gerar esses efeitos de entender que o meu cliente, ele está fazendo outras coisas. E muitas vezes ele mandou mensagem para mim no momento que ele estava na fila do pão da panificadora, né? Principalmente quando vem do anúncio. Esse cliente estava na fila do pão da panificadora. E aí a menina da panificadora chamou ele lá, fez o atendimento. E ele já correu já pro carro, porque ele já estava meio atrasado. E aí ele já chegou na empresa, já chegou resolvendo um monte de coisa, já chegou tendo que responder um monte de demandas ali. Ele não vai lembrar de continuar a conversa. E aí é necessário nós retomarmos essa conversa com ele. Se ele não me responder, eu vou tentar diferentes abordagens, né? Eu posso, dentro de uma fase de cadência, colocar ali cadências de, eu vou tentar 3 vezes no primeiro dia, eu vou tentar uma vez no dia 2, vou pular o dia 3, o dia 4, eu vou mandar uma ligação, eu vou mandar um áudio, no dia 5 eu vou mandar lá uma foto, e assim sucessivamente. E mesclar isso, um dia eu vou mandar texto, depois eu vou mandar um áudio, depois eu vou tentar uma ligação, até eu conseguir falar com o meu cliente. Tá? A cadência de atendimento ela serve para a gente poder ativar o meu cliente em momentos diferentes, para mim pegar ele no momento mais tranquilo. E às vezes a gente tenta ali, sempre 8 horas da manhã, mandar uma mensagem para aquele cliente, 8 horas da manhã todo dia. Então, 8 horas da manhã, esse cliente está em reunião todos os dias, sei lá, com o time dele. Ou ele, todos os dias, 8 horas, está estudando. Ou ele está fazendo uma coisa importante, está a caminho do serviço 8 horas. E aí a gente sempre tenta 8 horas. O que vai acontecer com esse cliente? Ele não vai me responder. Então, a cadência de atendimento ele serve para mapear esses momentos e fazer ativações ao longo do dia. Definir uma cadência ideal para você é definir, dentro do teu processo de venda, quantas vezes você está disposto a tentar acionar esse cliente até desistir dele. Porque também na jornada de uma cadência, a gente vai chegar um momento que, olha, já tentei 10 vezes falar com esse cliente, em momentos diferentes, em abordagens diferentes, ele simplesmente não fala comigo. Aí eu vou tomar uma decisão. O que eu faço com esse contato? Eu vou continuar falando com ele ou eu vou parar as minhas abordagens aqui? Se você tiver uma cadência de atendimento eficiente, você vai conseguir gerar muito mais conversas e contatos. E até, deixa eu trazer aqui para vocês uma situação. Eu não coloquei nessa apresentação, mas talvez a gente fale um pouquinho aqui no CRM, aqui, na etapa de CRM, mas a gente tem um funil de vendas acontecendo. Você vai fazer 100 acionamentos e não vai ser os 100 que vão te responder. Bom seria se todo mundo te respondesse. Nós vamos ter uma perca de taxa de resposta. Nós vamos ter uma porcentagem ali que a gente não vai dar conta de falar mesmo. As pessoas não vão falar, vão nos ignorar. A gente, de repente, mandou todas as informações, ele já tem tudo que ele precisa, ele já comprou, ele já não tem mais interesse naquilo que eu estou oferecendo, ele já resolveu aquele problema dele. E aí, não vai adiantar ficar mandando um monte de mensagem. Ele não é o cliente mais ideal dentro da minha fase. Então, a gente vai ter sempre uma taxa de perca. E você precisa definir qual que é a taxa de perca aceitável para você. Na média do mercado, 30% de perca é uma média aceitável. Então, de cada 10 contatos, você não vai falar com os 10, você vai falar com 7. Então, de cada 7 contatos, você precisa definir. De cada 7, eu tenho que levar para um próximo passo 50% disso. Então, eu preciso, de fato, conseguir gerar uma apresentação, uma ligação, um próximo passo com 5. Para lá na ponta, eu estar vendendo para 1.
é o teu funil de vendas acontecendo. Quanto mais clareza do teu funil de vendas você tem, mais assertividade no teu processo você vai executar. Então é necessário que essa cadência cumpra o teu funil de vendas, para que você possa todos os dias fazer ações programadas a fim de você conseguir gerar lá na ponta conversões, tá? E ter essa clareza pode mudar o teu jogo. Então, ter clareza no teu processo, quando você vai parar de mandar mensagem, quantas vezes você precisa acionar o teu cliente, em que fase de campanha dentro do teu processo de venda esse cliente está, para que você possa, de fato, em algum momento, desistir de falar com aquele contato, entender que aquele contato não vai comprar nada de você naquele momento, pelo menos. E ter nessa jornada campanhas que você vai estar fazendo de ativações. Exemplo, pessoas que compraram de você há 6 meses atrás, será que não precisam de você de volta? Aí será que você, o que você vai fazer para ativar essas pessoas? Aí a gente gosta de trabalhar aqui com campanhas, e muitas vezes campanhas automatizadas, em que você vai mandar um disparo de mensagem em massa para um grupo de pessoas que já falou com você há 6 meses atrás, com um apelo diferente, com uma campanha nova. Talvez com um produto diferente, com um produto complementar. Por isso é importante lá ter mapeado lá as etiquetas e saber o que aquele cliente busca, para que você possa fazer uma segunda abordagem com um produto complementar ou um produto diferente, ou quem sabe a manutenção daquele produto, enfim, para que a gente consiga te ativar novamente uma levantada de mão, para que aquele cliente volte novamente para o início da nossa jornada. E para isso, um CRM é bem importante para te ajudar, tá? Então eu falei aqui do nosso CRM, já vou mostrar ele novamente, mas o CRM vai fazer o quê? Ele vai conseguir classificar etapas do teu atendimento. Quando você tem todos os contatos ali soltos no teu WhatsApp, nas conversas, você não vai lembrar do cara que falou com você no mês passado, quiçá talvez nos últimos 15 dias. Você vai lembrar do cara que falou com você nessa semana. Pode ser que alguém que esteja muito interessado no teu produto fique preso nos teus contatos, se você não tiver eles organizado. Então, organizar o teu processo num CRM, você pode organizar contatos em fases, tipo, ainda não conseguiu o contato com ele, fiz um primeiro contato inicial, esse cliente já está em atendimento, estamos em negociação, proposta enviada, follow-up e proposta aceita, tá? Dentro aqui do meu WhatsApp, aqui na ferramenta do Aceler, que ele é um plugin do Chrome, ele vai funcionar no WhatsApp Business, no WhatsApp Web. A gente tem aqui as fases dos contatos. Então, aqui eu tenho as fases aqui para mim, sem contato, contato feito, em nutrição, em qualificação, em atendimento, reunião agendada, reunião executada, não compareceu a uma reunião, proposta enviada, follow-up, porque para mim, depois que eu passei a proposta, eu poder fazer uma nova abordagem, perguntando, e aí, vamos avançar, não vamos? Está em negociação, desqualifiquei e cliente ativo. Até por aqui a gente depois vai ter ativar campanhas através dessas fases aqui, tá? Então, esse aqui é um CRM free, o Aceler, depois se vocês quiserem o acesso ali, eu posso disparar o link para vocês. A versão free vai permitir você ter 5 contatos em cada pilar desses aqui, mas você vai poder ter todas essas fases aqui. Pelo menos você não vai perder esses contatos de vista. O que acontece? Pô, hoje eu tenho aqui 115 contatos que ainda não consegui gerar nenhuma conversa ainda. Tá no meu contato frio aqui. Mas eu já tenho 676 que pelo menos eu recebi um oi desse cara. Eu tenho 702 que estão numa fase aqui de nutrição, que seria aqueles contatos que já me falaram um oi, mas não é o momento ideal. Então eu preciso disparar campanhas com outras abordagens, com outros produtos, para que eles possam se tornar ou fazer uma levantada de mão novamente. Tenho 16 que estão em qualificação, então pessoas ali que me responderam, a gente já teve uma conversa legal, estamos entendendo mais se a solução que a gente apresentou serve para eles, para avançar para uma reunião. Temos aqui 8 que estão em atendimento, a gente também está ali num processo de, será que serve, será que não serve, qual que é a melhor solução? 2 reuniões agendadas para hoje, reunião feita, e aí pessoas que não compareceram à reunião ainda, que a gente marcou a reunião, mas a pessoa cancelou, e a gente precisa fazer uma nova ativação. E assim sucessivamente. Então, o CRM vai te ajudar a você classificar as tuas conversas para que você possa não confiar em você, sabendo que, imagina aqui, ó, se eu contar aqui, ó, deve ter mais de, sei lá, uns 1.500 contatos aqui. Você acha que eu vou lembrar de todo mundo? Jamais. Vou lembrar nem do que eu fiz ontem. Nem das pessoas que eu falei ontem, talvez eu lembre.
Você acha que você vai lembrar de todo mundo que falou com você? Então o CRM vai te ajudar a fazer isso, a você identificar as fases. E aí no momento que você está ali, preciso vender mais. Onde que eu vou? Eu vou vir aqui no meu CRM e vou olhar aqui, nossa, tem essas 5 propostas aqui que esse cara ainda não tomou uma decisão de compra. Vou fazer uma nova ativação, vou tentar conversar com eles. Eu venho para ativações lá do meu fundo do meu CRM para a ponta, né? É muito improvável que agora, se eu tentar fazer uma ligação agora de venda, para esses 100 contatos aqui, ou até mesmo contato feito, que eu consiga avançar eles de imediato para a minha fase de atendimento. É muito mais fácil eu fazer um fechamento, no caso de venda, com quem está nas fases seguintes, que já estão mais qualificados. Nas fases iniciais, eu estou numa etapa ainda de qualificação, aquele cliente está entendendo mais sobre minha solução, para que, de fato, ele possa tomar uma decisão de compra, tá? Então, é necessário a gente poder mapear isso. E o CRM vai te ajudar. Não importa se é esse, se é outro CRM, se é numa planilha de Excel, o importante é que você precisa classificar seus contatos dentro de fases, tá? Para que você possa, de fato, conseguir ter consistência aí nas tuas abordagens, tá? E aí, depois que a gente tem esses contatos, a gente identificou essas fases, sabe exatamente o que o cliente precisa, a gente vai gerar os scripts. Aí os scripts vai estar te ajudando a conseguir conectar melhor dentro das respostas que você precisa dar para o teu cliente, para ele tomar uma decisão mais rápida de compra. Fez sentido até aqui, gente? Coloca aí no chat aí para mim, se fez sentido, o que você já usa, o que você não usa, que nós vamos entrar nos scripts. Os scripts, se você não tiver Canel, meu Deus do céu. Canel é uma nova modalidade, tá? Papel com caneta, é a junção de papel com caneta aí. Então pega seu Canel aí, seu papel e sua caneta, para você anotar esses scripts, porque nós vamos gerar uma atividade a partir dessa prosa aqui, para você mandar para os seus contatos aí. Sem dúvida até aqui? Tudo certo aí, Fran? Tudo certo, Cíntia? Tudo certo, Pedro? José? Judite? Sem perguntas até aqui, para nós avançarmos aqui para os scripts? Beleza. Então vamos lá. Os scripts. Eu gosto de compartilhar alguns aqui prontos, mas é bem necessário que a gente entenda o que é um script e o que é um bom script, porque os scripts de venda, as conversas, ou os formatos das conversas que a gente vai estar falando, as mensagens que a gente vai estar gerando, elas são um padrão para a gente ganhar produtividade, mas elas precisam ser modeladas ao nosso processo e ao nosso cliente, tá? Então, naturalmente, um script ele pode funcionar bem por uma fase e depois parar de funcionar. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o script ele não é eterno. O script ele precisa cumprir alguns requisitos. Todo script ele precisa ter aquela conexão com dor, desejo, investigação, entender a fase do meu cliente, para mim dar a melhor informação para que ele ative. Até coloquei aqui, todo script deve começar com perguntas de sondagem que tem por objetivo conhecer a dor, desejo do meu comprador. E a partir daí conectar benefícios com o desejo do comprador. Nesse sentido, o meu script ele precisa cumprir essa função. Eu preciso, dentro de perguntas, saber em que fase meu cliente está. Se ele está numa fase já de tomada de decisão, se ele está numa fase que ele precisa de informação para conseguir fazer uma comparação entre aquilo que existe no mercado, se esse cliente já está numa fase de comparação, eu preciso entender exatamente em que fase ele está para mim conseguir gerar as melhores informações para ele avançar de fase rapidamente. Então o script ele vai ajudar a gente a fazer isso. E se eu entendo bem o meu cliente, entendo a fase dele, eu vou ter possibilidades de encontrar clientes parecidos que estão na mesma fase. E aí o script padrão vai ajudar a gente a conectar melhor com isso. Quando o ticket é maior, a gente precisa ter mais perguntas para entender a real necessidade do cliente. Então, para ele tomar uma decisão de comprar algo que é acima de R$1.000, ele vai ter mais informação, ele precisa de mais informação do que aquele produto que é um produto mais em conta, que às vezes eu não preciso gerar tantas perguntas. Então é necessário que o meu script ele cumpra essa função. Eu tenho que trazer o maior número de informações possíveis para conseguir persuadir aquela pessoa a comprar aquilo que eu estou oferecendo. O cliente ele compra sempre aquilo que vai ajudar a resolver a vida dele. Tá? Ele compra sempre uma solução e nunca um produto. Então, você não compra. Nós, naturalmente, não compramos nenhum tipo de produto, nós compramos aquilo que o produto faz por nós. Então, o produto é só um meio de a gente chegar a um desejo, de chegar a uma transformação, tá? E hoje, de cada 10 leads, isso aqui é uma pergunta, na realidade, né?
Eu queria que vocês refletissem sobre. De cada 10 leads que chegam, de cada 10 contatos que você tem, quantas conversões você faz? Né? Para quantos você vende? Tipo, às vezes, de cada 10 eu vendo para 1. Então, eu tenho 10% de taxa de conversão dos meus contatos para minhas vendas. Ter indicadores é bem importante para a gente saber aonde que eu preciso melhorar. Então, às vezes, você está mandando aí 50 mensagens todo dia, mas você consegue falar com 25. Desses 25, você consegue levar 2 para uma possível conversa, né, mais a funda, e às vezes você não fecha com nenhum. Quando você entende essas fases, você vai começar a agir exatamente na fase. Eu estou mandando muitas mensagens, mas mensagens que não estão gerando oportunidade. O que eu preciso fazer? Melhorar minha lista, melhorar meus contatos. Então, esses contatos aqui são contatos muito frios e não estão numa fase de tomada de decisão. Então, se eu mudar só a minha fase de contato, pegar clientes que estejam numa fase de pesquisa, talvez eu vou fechar mais contatos, vou fechar mais contrato. Ou às vezes eu vou entender assim, que a minha taxa de resposta está muito baixa, né? Eu não estou sabendo comunicar melhor a minha transformação. E aí a gente melhora isso. Ou às vezes a minha conversão está ruim. Às vezes eu vou entender ali que a conversão de oportunidades ali, mandar ali a proposta e o cliente necessariamente comprar, eu posso melhorar essa fase. Então, entendendo onde eu estou travando, qual fase está me trazendo mais necessidade de melhoria, eu vou conseguir melhorar meu processo de venda. É basicamente trabalhar aquele funil de vendas que a gente falou. Então, hoje, dentro do teu processo, a cada 10 mensagens, quanto você fecha? E depois, se você entender isso, a gente começa a trabalhar especificamente dentro do teu script. Para quê? Cada público tem um script para ser aplicado. Então, o meu público, ele precisa, eu preciso entender ele para mim saber o que eu tenho que falar para ele perceber valor naquilo que eu estou ofertando. Nada adianta eu falar alguma coisa que o meu cliente não percebe valor. É naquele sentido, né? Às vezes você está... eu até trago um exemplo quando eu converso sobre isso, de um treinador que a gente ouviu esses dias, que segundo ele foi comprar um carro. E aí ele foi buscar, ele tinha duas crianças em fase de andar com o carrinho de bebê ali, pro parquinho e tudo mais. E ele chegou na loja para perguntar sobre esse carro. Nesse carro, o vendedor chegou, esse carro aqui tem um motor potente, um motor 1.6, um motor que vai de 0 a 100 em tantas coisas, olha só que conforto aqui do volante, tudo mais. E na cabeça dele, ele só queria saber uma coisa, qual é o tamanho do porta-mala? Será que cabe 2 carrinhos de bebê nesse porta-mala? E o vendedor falando do motor, da potência, da eficiência, da economia, e na cabeça dele, ele só queria saber, cabe 2 carrinhos no porta-mala? E o que o vendedor fez? Apresentou um monte de coisa, mas não falou do porta-mala. O que acontece nesse processo? Ele está falando um monte de coisa que não faz sentido para o cliente naquele momento. Claro que potência, eficiência era importante, mas o mais importante era saber se atendia uma necessidade específica. Às vezes a gente comete esse erro, a gente fala mais do produto, mais características do que necessariamente aquilo que o cliente quer ouvir. Então, para mim ter um script assertivo, eu preciso saber o que é que o meu cliente espera do meu produto, o que ele busca, qual é a transformação que ele deseja, o que ele quer eliminar da vida dele que meu produto pode ajudar. E aí eu vou falar exatamente sobre aquilo, como fica muito mais persuasivo, né? O pessoal quer saber do porta-mala, fala, olha, esse porta-mala aqui que interessante, que grande, cabe 2 carrinhos de bebê, cabe mala, cabe o brinquedo da criançada, você vai ter um carro livre lá dentro, porque tudo vai ficar no porta-mala. E aí o cliente, olha, que legal. Aí depois, primeira necessidade atendida, agora detalhe. Será que é eficiente? Será que tem conforto? Mas a venda já está bem encaminhada, porque o cliente já percebeu o valor. Naturalmente, a gente paga por isso, a gente paga por produto que soluciona o nosso problema, e não simplesmente por vaidade, né? O desejo é legal, mas muitas vezes o problema vem antes. Desculpa, gente. Faltou água aqui. E num próximo passo, ter esses indicadores de performance. Então, quantas mensagens eu mando, quantas respostas eu tenho, quantas vendas eu faço, isso vai fazer você identificar aonde você está preso, em qual parte do teu funil você precisa melhorar. Às vezes o fato só de eu não receber resposta, porque estou mandando aleatoriamente pergunta do mesmo jeito para um monte de gente. Eu posso identificar essas fases e trabalhar campanhas específicas para a fase do meu cliente. E aí nós falamos um pouquinho sobre gatilhos mentais. Tá? Para mim conseguir acelerar a tomada de decisão, eu posso usar gatilhos mentais na minha comunicação.
gatilho de autoridade, de especificidade, de escassez, de bônus, de contraste, de novidade. Vou falar rapidamente sobre cada um desses tópicos, porque aqui daria uma aula bem específica. Muitas vezes, se eu falar sobre autoridade, eu posso falar especificamente de que nós somos a empresa X que faz esse produto. Nós somos especialistas nessa solução. Nós temos selos de qualidade. Então, a gente coloca nossa autoridade à mesa. Quando a gente fala de especificidade, a gente pode falar bem específico daquele mercado, daquela solução que aquela pessoa busca, né? Ó, 50 clientes nossos já compraram esse produto porque resolve tal problema. Então, a gente está falando exatamente sobre aquele ponto que o meu cliente busca. Falar de escassez, olha, esse produto aqui, ele é o único no mercado. Tá? Então, você não vai encontrar outras opções. Esse aqui é o único. E nós só temos 10 peças em estoque para te atender. Se você não comprar agora, vai demorar 6 meses para outro produto ficar pronto. E a gente começa a colocar esses gatilhos na mesa. Podemos falar de bônus, né? Se você comprar um, você vai levar 2. Se você comprar esse, eu te dou mais essa caneta de brinde. É uma caneta não, porque a gente precisa convencer as pessoas, né, gente? Mas seria basicamente isso. Contraste é a gente conseguir, ó, existe a opção 1 e a opção 2. Né? Ambas vão fazer algo semelhante, mas a opção 1 ela é melhor por causa disso. A gente começa a fazer comparativos. Contraste a gente conseguir trazer comparações. Trazer o apelo de novidade, esse produto é único, é um lançamento, é único na região, você vai ser o primeiro a ter. Naturalmente, novidade está ligada aí a itens de lançamento. A gente consegue colocar esses gatilhos aqui dentro do nosso processo e tentar acelerar a tomada de decisão através de gatilhos mentais. Tem vários outros, esses são os principais, mas a gente consegue adaptar eles dentro do nosso script. E aí trago para vocês algumas coisas relacionadas realmente a script, né? Só uma última orientação que daí a gente fala sobre script aqui, ó. A gente tem os scripts ali de abertura de conversa, que é onde 80% do nosso processo de venda morre, é na abertura de conversa. Nós precisamos aqui focar nas dores e desejos e transformações do nosso cliente. Nós precisamos aprender a jogar ali conversas de bloco, né? Como descascar uma cebola, fazer perguntas de ativação. Muitas vezes, na primeira mensagem, eu quero falar tudo, quero revelar tudo do meu produto, do meu serviço. Eu já jogo numa mensagem tudo que ele precisa saber. Aí o cliente olha, beleza, não era nada disso que eu queria, fecha e nunca mais fala com você. A gente precisa ir colocando, descascando cebola lá, fulano, como que é teu nome? Thiago, maravilha, aqui é o João, vou falar com você hoje sobre a dúvida que você tem do produto tal. É isso mesmo? Sim, é isso que eu gostaria, é uma conversa, né, gente? A gente às vezes quer antecipar e fazer um monólogo, é como descascar uma cebola, faz por camada. E sempre faça a pergunta de ativações. Pergunta de ativações ou no caso, né, as ativações são tudo aquilo que você conversa com o cliente, finaliza com uma pergunta até você levar ele para um próximo passo. Perguntas de confirmação, fez sentido isso que eu te falei? É isso que você busca? Necessariamente está dentro daquilo que você está buscando? E assim sucessivamente, tá? Então, a gente fazer boas perguntas vai fazer com que a gente ative o nosso cliente. E aí as perguntas de sondagem, perguntas que podem revelar dores da nossa persona. Meu produto resolve X dor, isso faz sentido para você? É o que você está buscando? É o que você precisa? Normalmente os clientes buscam, as pessoas que falam comigo buscam por isso, porque precisam daquilo, isso também está dentro do teu contexto, e assim sucessivamente. Aí, falando especificamente de scripts, eu tenho aqui alguns scripts que eu separei para a gente falar. São vários, talvez depois eu tenha que mandar aí para vocês. Mas, vamos lá. Fase de descoberta. O que eu vou perguntar para o meu cliente numa fase de descoberta? Normalmente, esqueci até de sinalizar aqui, ó. Quando a gente chama as pessoas pelo nome, a primeira coisa que a pessoa está mais habituada a ouvir na vida dele é o nome dele. Então, quando eu chamo, eu já consigo me tornar mais próximo daquele cliente. Então, João, eu posso fazer algumas perguntas para você entender. Eu posso te fazer algumas perguntas para entender melhor o seu desafio em relação à solução que o teu produto entrega, né? Ver se a gente realmente pode te ajudar ou não. Sim, pode, vamos lá. Uma outra pergunta, fase da descoberta. Além do preço, mas o que você considera importante para tomar a decisão desse produto? Como atualmente você tem lidado com o desafio X, ou com o desafio que você já descobriu? Você acredita que a sua empresa poderia ter mais faturamento e mais criatividade do que ela te dá hoje? Então, sempre perguntas relacionadas aqui à jornada do cliente. Essas perguntas aqui podem ser modeladas para qualquer fase, para qualquer negócio, tá? A gente só precisa aqui tirar aqui a especificidade da pergunta e colocar no caso de vocês. Pegar aqui o caso do Pedro ali com a Fran. João,
vou fazer algumas perguntas para entender se a casa que a gente está oferecendo resolve o seu problema, se é isso realmente que você busca. Passei aqui as informações relacionadas a preço já para ele. Ó, além do preço, haveria algum outro impeditivo para você tomar essa decisão de compra? O que a gente está buscando aqui nesse script? Eu quero saber se ele precisa consultar alguém para tomar decisão de compra. Ele vai falar para mim assim, ó, eu preciso conversar com a minha esposa para saber se ela aprova. E aí, às vezes, eu nem vou falar do preço aqui antes, né? Às vezes a pessoa está perguntando ele do preço. Eu sei que, naturalmente, é super comum a pessoa chegar no WhatsApp já perguntando sobre o preço. Ó, quanto custa tal coisa? O que a gente pode fazer nesse momento para poder antecipar essa objeção? Ó, João, vamos lá. Eu vou ter o prazer de revelar aqui para você o preço e as condições de pagamento. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta para entender se o que eu estou oferecendo vai te ajudar. E aí, a gente tem uma resposta dele e já deixa ele tranquilo. Ó, eu vou te passar o preço, não tem problema. Eu vou te passar no melhor momento possível. Mas será que se eu te passar o preço, é só o preço que é o impeditivo? Ou tem mais alguma coisa aí que você vai me revelar que o meu produto pode te atender? Então, a gente precisa conduzir o nosso cliente a esse passo. Em outro sentido, como atualmente você tem lidado com tal desafio? Hoje, como que você tem lidado com aluguel? Como que você tem lidado com a situação de ter uma casa com 2 quartos enquanto você precisa de 3? E necessariamente a gente consegue conduzir nosso cliente nessa fase de descoberta. Nós vamos ter uma fase de conexão e script para conexão. Ó, faz sentido para você eu te apresentar isso? Fiz a pergunta para o cliente, a gente devolve para ele com essa confirmação, né? Qual parte do que eu te apresentei fez mais sentido? Você entendeu o poder, ou você entendeu a minha solução, a minha principal transformação, que daí você vai colocar uma afirmação, tem colocado, aí você vai jogar aqui aquilo que o teu produto realmente faz. Então, esse script aqui para gerar conexão, esse segundo script aqui, para que você consiga extrair do teu cliente aquilo que realmente faz sentido para ele naquela negociação. E aí a gente pode jogar aqui a fase clássica. Normalmente a principal objeção do nosso cliente é dinheiro. Falando, se dinheiro não fosse um problema, esse produto faria sentido para você? O que a gente quer com isso? Saber dele se ele estava disposto a pagar o preço que a gente está ofertando para ele. Tá? Então a etapa de conexão vai nos ajudar a gerar isso. Perguntas finais de atendimento. Tem mais algum motivo que te impeça hoje de comprar o meu produto? Tem mais algum motivo que te impeça hoje de avançar para uma visita? Tem mais algum motivo que te impeça hoje de marcar uma reunião comigo? E aí, quando ele vai nessa fase de final aqui de decisão, a gente pode perguntar para ele, você já tomou alguma decisão semelhante a isso antes? Você já comprou uma casa antes? Como que foi? O que você levou em consideração? E assim sucessivamente, tá? Perguntas lá de contorno de objeção. Pergunta de contorno de objeção, a gente vai quebrar essa objeção antes que elas aconteçam, né? E depois a gente vai utilizar essas frases aqui, como por exemplo, João, o motivo pelo qual você não quer entrar no meu programa de mentoria é exatamente pelo... Qual que é o principal motivo? E aí a gente quer que ele revele isso para nós. Se você ainda não tem o dinheiro, é porque você ainda não aprendeu a fazer dinheiro, é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que você vai aprender, e assim sucessivamente. Então a gente traz aqui revelações em confirmação de objeções que a gente já descobriu lá atrás, para a gente conseguir alinhar com o nosso cliente aquilo que realmente está impedindo ele de avançar, tá? Acho que dessas objeções aqui, as que a gente mais ouve é relacionada a preço, né? A objeção do tá caro. Aí a gente precisa perguntar para o meu cliente, tá caro relacionado ao quê? Às vezes ele está comparando Ferrari com Fusca, né? E a gente precisa saber disso. Às vezes ele está comprando dois produtos que são diferentes, têm entregas diferentes, e a gente precisa saber dele se de fato o que ele está trazendo para mim é uma objeção ponderável, né? E aí a gente pode perguntar para ele coisas relacionadas a isso. Muitas vezes é um tabu, a gente acaba não perguntando para o nosso cliente coisas relacionadas a preço. Então, por que ele acha que está caro? Com o que ele está comparando? E assim sucessivamente. Muitas vezes o principal sentido de uma objeção relacionada ao preço é seguido daquilo que o cliente acha. Então nós precisamos descobrir o que ele acha. Se a gente consegue descobrir isso, a gente consegue matar essa objeção e trazer ela para a realidade, para que a gente possa discorrer melhor sobre isso e fazer com que ele avance na etapa de venda. Que perguntas que a gente pode fazer para ele? Além de preço, existe outro motivo para você não comprar? Você está pensando no custo da compra, mas qual seria o custo de não comprar? Se eu te mostrar como isso vai economizar o seu dinheiro, você fecha comigo? Deixa eu entender uma coisa. O que nós estamos discutindo aqui é preço ou um menor preço? É a condição ou um menor preço? Ou a qualidade?
Existe uma diferença entre gasto e investimento. Por exemplo, um carro pode ser um investimento. E algumas vezes sem retorno. Uma casa pode te dar retorno. Ou, às vezes, eu quero vender um carro, né? Eu sei que o Zé lá vende carro. Às vezes eu vou colocar, carro pode ser um investimento. Ele pode te ajudar a conquistar objetivos. Dependendo do carro que você chega, você faz uma negociação. E aí, faz sentido isso para você? E assim, sucessivamente, tá? Esses scripts aqui, eles precisam ser modelados dentro do processo de vocês, mas a gente pode, por isso é que eu coloquei aqui no início aqui, né? Que scripts, eles são modelados conforme a nossa jornada, conforme conforme o nosso processo de venda. E é necessário, para mim fazer um bom script, conhecer o meu cliente a fundo, entender aquilo que ele está buscando, entender quem é meu cliente, entender quais são suas principais dúvidas em relação àquilo que eu vendo. E é bem fácil de fazer isso, porque a maior parte das objeções do nosso cliente estão ligadas, estão sempre ligadas, né? O meu cliente chega muitas vezes com uma objeção bem semelhante ao meu outro cliente. E assim a gente consegue gerar mais insights para a gente fazer, de fato, uma venda mais concisa. Gente, e aí? Fez sentido? Fez sentido, Fran? Fez sentido, José? Cíntia? Pedro? Maravilha. Agora, desafio para vocês. Implementar. Porque nada adianta nós simplesmente pararmos aqui 1 hora do nosso dia, 1 hora e pouquinho do nosso dia aí, né? Eu falei para vocês que ia parar 15 para as 10 ali, já é quase 10 horas, 5 para as 10. É necessário a gente pegar todos os scripts aqui, olhar o nosso processo. Acho que o melhor passo, a melhor orientação que eu vou dar para vocês hoje. Olhe um processo de venda de vocês, identifique as fases, identifique qual script não está funcionando tão bem, modele scripts, depois eu vou passar ali para vocês esse script aqui que eu apresentei, para vocês terem frases semelhantes para colocar dentro do processo de venda de vocês. E executar, tá? Executar é a mãe das habilidades, é entrar em ação. Entrar em ação com aquilo que a gente já tem, né? E volume vence qualidade em algum momento. Então, às vezes, você manda 5 mensagens lá e espera ter retorno, às vezes você vai ficar frustrado. Faz o oposto disso, manda 50, manda 100, né? 100 com aquilo que você sabe, depois melhora. Muita gente não entra em ação porque a gente fica esperando o melhor momento, o momento mais propício para isso. Então, nesse sentido, faz, depois melhora. Né? A parte mais importante é a gente entrar em ação. Pegar esse conhecimento aqui que está fresco e colocar em prática. Entender a jornada do meu cliente e colocar isso em prática. Beleza? Temos dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Relacionada ao tema ou outras coisas aqui? Se não temos dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Agradecendo a vocês de ter participado aqui dessa aula. Utilizem isso que a gente conversou aqui no dia de hoje para a gente poder realmente destravar o nosso resultado.